Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser. Já não vivo Eu sou inteiramente. oh, 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 oh. Já não vivo Eu sou inteiramente teu. Bom dia, Agnes. Bom dia, Aline. Bom dia para você aí de casa, um feliz sábado. Feliz sábado para você que está nos assistindo. Que bom que você está aqui hoje conosco. Quero te falar então para já dar um curtir aí no nossa live, compartilhar com os seus amigos e familiares para que todos tenham a oportunidade de ter esses momentos na presença de Deus. É verdade. E também já aproveita bota aí como é que foi a tua semana, comenta com a galera, interaja bastante que a gente vai estar lendo os comentários de vocês. E aproveita para nos contar como vocês, o que vocês acharam da semana de oração, né, que aconteceu lá pelo Facebook e pelo YouTube da NSR. O que vocês acharam das pregações, dos pastores que estiveram lá, né? Com certeza foi uma bênção para todo mundo, né? Foi ótimo. Então, para a gente começar bem a nossa live, fecha os olhos aí da sua casa que a gente vai estar orando daqui. Senhor, nosso Deus, agradecemos pela bênção que o Senhor nos deu durante a semana, agradecemos pela proteção e agradecemos pelo Teu Santo Espírito. Esteja conosco durante essa live e também com o pessoal que está assistindo. Essas são bênçãos que eu te peço e tudo eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu
um só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Informativo Mundial das Missões. Aposta em cavalos. Christopher gostava muito de apostar em corridas de cavalos, uma atividade popular no Gabão. Como não há pistas de corrida no país, as pessoas assistem às corridas que são televisionadas direto da França. Christopher chegava a negligenciar a alimentação e as horas de sono para tentar a sorte nos cavalos. Os seus amigos adventistas o alertavam sobre os perigos desse vício, mas ele não dava a mínima atenção. Certa manhã, enquanto preenchia em um quiosque um formulário de apostas, um carro o atingiu em cheio. Desconhecidos levaram Christopher ao hospital. Sua situação era crítica. Suas pernas estavam paralisadas. Com medo de morrer, ele orou: "O Senhor me falou muitas vezes para que eu deixasse de apostar, mas eu não ouvi. Agora ouvirei." Sem dinheiro, ele não recebeu cuidados médicos no hospital durante 2 dias, e então decidiu ir embora para casa. Sua irmã, que era enfermeira, o tratou, mas ele ainda não conseguia caminhar. Por isso orou mais uma vez: "Senhor, se eu voltar a caminhar, irei abandonar as apostas e serei fiel a Ti." Depois de 3 dias, Christopher conseguiu andar. E imediatamente, ele queimou todos os formulários de apostas que tinha em casa. Ele deixou de apostar, se entregou a Jesus. E hoje, com 44 anos, sabe poupar o dinheiro que ganha honestamente como pintor. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a conseguir recursos para construir uma escola adventista em Libreville, Gabão. Essa escola será inaugurada em outubro deste ano. E neste trimestre, as nossas ofertas irão construir mais escolas em 2 países africanos, Guiné e Libéria. Sejamos liberais. Um feliz sábado para você que está nos assistindo. Nesse momento vamos começar o estudo da nossa lição e estou aqui com o irmão Nilson, que é capelão do Clube de Desbravadores aqui da Igreja Central de São Leopoldo, e também temos o nosso pastor Ronei, que é líder de mordomia cristã, evangelismo e saúde, tá certo? E muito bom ele estar aqui, principalmente que hoje vamos falar sobre missão. Então, Nilson, pode orar para nós? Vamos curvar nossas fontes, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno e todo-poderoso, te agradecemos, Senhor,
por mais esse sábado, onde temos a oportunidade de aqui reunidos recapitularmos a tua lição. Pedimos que nos abençoe aqui, nos dando sabedoria, também ao pessoal que está em casa, Senhor, que eles possam sentir as suas casas sendo invadidas pelas tuas bênçãos, Senhor nosso Deus, nesse teu santo dia, Senhor. Pedimos a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, nessa semana já chegamos à lição 5. Fala sobre a capacitação do Espírito para testemunhar. Nós sabemos que fomos salvos por Jesus, mas quem nos capacita é o Espírito Santo. E Jesus, quando subiu aos céus, ele não subiu e, vocês que se virem. Não, ele prometeu que ia mandar o Consolador para nós. E em João 16:7 diz, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Pensando nisso, qual a função do Espírito Santo no testemunho? Jesus ele dá uma grande responsabilidade à igreja, Jesus ele dá uma grande responsabilidade aos discípulos. Quando eu digo igreja, discípulos. E essa responsabilidade, Agnes, era de pregar o Evangelho. Só que, às vezes, nós nos frustramos pela, talvez, entre aspas, falta de êxito, porque nós atribuímos o êxito apenas ao trabalho humano. Mas quando nós entendemos, assim como a premissa de quando o Senhor capacita os discípulos para que eles pregassem o Evangelho e diz a eles, como tu dissestes anteriormente, Deus deu a eles agora o Espírito Santo para que dessa forma o Espírito Santo fizesse a obra da conversão. Então qual era a função deles? A pregar o Evangelho. E qual é a função do Espírito Santo? De convencer. Então esse é o bonito trabalho do Espírito Santo, de convencer. Por isso que Jesus ele faz essa promessa, para que cumprisse uma segunda grande promessa, a pregação do Evangelho. É interessante isso que tu comenta, Agnes, que os discípulos estavam preocupados, né? Porque como Jesus ia subir aos céus, eles pensaram, ele desce essa mensagem para nós para levar a todo mundo, né? E eles ficam assim preocupados com aquilo, porque como a lição passa aqui para nós na abertura no sábado, ele diz que os discípulos eram homens e mulheres incultos, né? Só que eles estavam dispostos a fazer a missão, e era isso que eles precisavam. Eles estavam dispostos porque a confiança que eles tinham em Deus e em Jesus Cristo ia capacitá-los, como o pastor falou, para essa missão. Sim, tanto que logo no início da igreja, eles dobraram o joelhinho no chão para pedir o derramamento do Espírito Santo. Porque se a gente quer testemunhar de Jesus, primeiro a gente precisa orar pedindo pelo derramamento do Espírito Santo, porque a gente precisa entender muito bem o nosso papel. O nosso papel é apresentar a mensagem, mas quem vai convencer as outras pessoas é o Espírito Santo. Não cabe a nós ficar ali e achar que por meio das nossas palavras a pessoa vai se convencer disso. Quem trabalha é totalmente o Espírito Santo, por isso a gente tem que aprender a sermos dependentes do Espírito. Interessante que em Atos capítulo 1, verso 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém como toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Você percebe que há uma condição para a pregação do Evangelho, e essa condição é o recebimento do poder do Espírito, né? Então, nós teremos êxito na pregação desde que nós estejamos imbuídos do poder do Espírito. E esse poder que ele transforma o coração, que ele modifica a mente, transforma atitudes, né? Às vezes nós queremos mudar pessoas, mas na verdade esse não é o nosso papel. Nosso papel é apresentar a palavra, a proclamação do reino do Senhor. E o papel de conversão é o Espírito Santo que faz, né? Sim, e a lição traz muito sobre a igreja como grupo buscar o derramamento do Espírito Santo. Eu achei muito interessante. Eu estudo a lição vendo outros pastores, né? E um dos pastores que eu estudei, ele trouxe uma fala que uma vez ele ouviu numa pregação, falando que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja nos dias de hoje, 90% do trabalho da igreja continuaria igual, como se nada tivesse mudado. Porque hoje a gente desviou o foco e falta a gente buscar, como igreja, o Espírito Santo para que ele esteja junto, nos guiando para o trabalho. E
Aí eu já trago uma pergunta para vocês. O foco da igreja no Novo Testamento era a missão. Como podemos assegurar que a missão esteja sempre no centro de tudo que fazemos? Uau! Eu acho que aquilo que motiva cada um de nós é quando nós somos úteis. Eu fico pensando, Agnes, imagina se os anjos tivessem a oportunidade de pregar o evangelho como Deus não permitiu que ele pregasse. Qual que seria a tua utilidade e a minha, nossa utilidade? Seríamos inúteis. Eu acho que um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter é se sentir inútil. Então, para que nós fôssemos úteis, então Deus ele permite que nós pregássemos o evangelho, para que pregando o evangelho nós de fato nos tornássemos humanos, porque quando você lida com as pessoas necessitadas, com as pessoas que têm os seus problemas diversos, ou no casamento, ou problema de ordem social, ou até mesmo de ordem psicológica, espiritual, então quando você lida com pessoas que é igual a você se torna mais humano. Então nós, quando pregamos o evangelho, quando o Espírito Santo opera uma obra tremenda no coração dessas pessoas, nós nada mais, nada menos estamos sendo úteis. E quando nós trabalhamos pela salvação das pessoas, o maior beneficiado somos nós mesmos. Nós temos essa convicção de que Deus ele faz uma obra em nosso coração, e ao fazer a obra em nosso coração, Deus ele faz a obra no coração dos outros. E também eu vejo na lição que o foco da nossa igreja primitiva é que eles tinham a certeza que Cristo voltaria no tempo deles. Eles estavam mais assim, mais ansiosos com esse retorno do que nós hoje. E com isso, assim, o que eles faziam? Eles se uniam. E principalmente eles se uniam em oração, em compartilhar o pão, em ajudar um ao outro, porque eles dizem, não, Cristo vai voltar amanhã, nós precisamos estar preparados, nós precisamos trazer mais pessoas para o nosso meio. E eu acho que com essa disposição tão forte que eles fizeram entre eles, isso fez com que o poder do Espírito Santo atuasse mais poderosamente neles, e com isso teve, como a gente vê ali nos relatos de Lucas, né, teve assim batismos assim que hoje a gente termina às vezes um ano e não conseguimos batizar ninguém, né, enquanto eles num só evento batizaram 3.000 pessoas. Eu acho que é essa certeza que nós precisamos nutrir mais todos os dias, a certeza de que Cristo vai voltar amanhã, para que nós possamos assim atuar mais poderosamente com o Espírito Santo. Sim, o que eu acho muito interessante, esse exemplo foi a minha mãe que me deu. Quanto tempo a gente está esperando Jesus voltar? Eu não sei, eu estou esperando só 23 anos. Não é tanto tempo assim. E pode ser que eu saia aqui na rua e sofra um acidente de carro, pronto, Jesus já voltou para mim. Nós, como igreja, a gente precisa ter esse sentimento de urgência, porque quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela cresce. Porque quanto mais a gente espalha a mensagem do amor, estando ligados ao Espírito Santo, mais pessoas são impressionadas. E nós temos que ter esse sentimento de urgência, porque Jesus dá essa missão para nós. E nós, como cristãos, eu sempre repito, eu já estou falando essa frase já basicamente todo sábado, mas todo cristão nasce como um missionário no reino de Deus. Então, a gente sempre precisa manter esse foco. Pensando nesse aspecto, o que motivava a igreja era o seu senso de urgência. Imagina nós acordamos hoje pela manhã e imagina que você soubesse que você teria hoje as suas últimas 24 horas de vida, o que você faria? Nossa, talvez você perdoaria como se nunca antes, amaria como se nunca antes. Você vivia a sua vida de forma intensa. Não seria assim? Dessa maneira que vivia a igreja. A igreja primitiva vivia dessa forma, porque todos os dias que eles acordavam, eles olhavam para o céu e tinham esperança. Alguém vai voltar hoje para nos buscar. Então essa era a esperança. Então por isso que eles viviam em harmonia, por mais que haviam pensamentos diversos, e é algo muito comum, né? E a gente precisa diferenciar ideias e pessoas. A gente não consegue fazer isso, mas ideias é uma coisa, pessoas são totalmente diferentes.
Uma coisa eu discordar de algo que talvez a Agnes me diga, não quer dizer que eu não goste da Agnes, eu estou discordando das ideias, e ideias a gente pode, no campo das ideias a gente pode discordar, mas princípios não, princípios eles são imutáveis. Então eles entendiam que Jesus voltaria, e o senso de urgência, é isso que nos falta, esse senso de urgência, de entender que Jesus pode voltar hoje. Agora pergunto, você está preparado para isso? Então eles pregavam o evangelho como se Jesus estivesse voltando hoje. Eu vou deixar para amanhã? Não, por que eu vou deixar para amanhã se o fim vai ser hoje? Então esse senso de urgência é extremamente necessário para nós como cristãos, para nós como igreja, para nós como indivíduos. Porque a gente procrastina bastante, né? A gente sempre vai deixando para depois, deixando para depois. Eu me lembro, em um semestre da faculdade, eu tinha uma prova em um determinado dia de grego, hebraico e inglês. No mesmo dia. E eu tinha uma forma de estudar que, assim, você estudar línguas, você tem que decorar vocabulário, na verdade, né? A forma de você aprender uma outra língua, você tem que acrescentar vocabulário, né? Palavras, né? E aí eu me lembro que eu dormia em um beliche, eu escrevia na parte de cima assim, vários papéis, e eu tinha as palavras que eu tinha que decorar, uns papéis em cima, outros do lado e outro mais do lado, assim, eu tinha que decorar. Uma hora eu ficava olhando para cima, só decorando as palavras daquela prova, e depois eu olhava para o lado e eu tinha que decorar. E a repetição, e eu repetia em voz alta aquilo dali para eu fixar. Só que interessante, né? Que isso no aprendizado comum é extremamente funcional e é necessário. Só que deveria ser para nós como cristãos. Quando tu disseste, Agnes, que há 23 anos, né, você espera isso, você ouve falar disso, isso deveria nos trazer muita convicção. E eu, há uns 15 anos atrás, né, pela idade que eu tenho, uns 20 anos, brincando, isso deveria me trazer mais convicção. Mas, infelizmente, em vez de nos trazer mais convicção, parece que vai fazendo com que nos tornemos mais céticos. E a gente passa a questionar, será que vem mesmo? Desde a mais tenra idade eu ouço falar que vai voltar. Será que vai voltar mesmo? Por isso que a gente precisa viver como se cada dia fosse nosso último dia. Sim, e esse sentimento de urgência, quando a igreja estava no seu início, ela não simplesmente saiu e foi pregar o evangelho. Não, o primeiro passo foi pedir o Espírito Santo. Então, você que está assistindo, não tenha pressa de sair. Tenha pressa de dobrar o joelhinho no chão e pedir o auxílio do Espírito Santo. Isso é o mais importante. E aí eu trago uma pergunta. Como podemos nos tornar mais abertos e receptivos ao poder do Espírito Santo em nossa vida? Eu acredito que o primeiro passo é a oração. O primeiro passo é a oração, porque assim como nós estamos estudando, o Espírito Santo, ele tem a função de nos mudar, mas nós que aceitamos, precisamos primeiro aceitar essa mudança em nós, começando em nós, na nossa família, nos nossos próximos, e quando nós acharmos, porque às vezes quando a gente recém é batizado, a gente às vezes sai da igreja já querendo, não, eu já vou trazer pessoas amanhã para batismo, né? Eu já vou começar a dar curso bíblico, a gente começa a acreditar que aquilo que aconteceu com nós é tão maravilhoso que nós queremos passar isso para os outros, mas a gente esquece que nós também tivemos um tempo. Nós também tivemos um tempo analisando, orando para que tudo isso acontecesse. Então, como tu falou, eu acho que o primeiro passo é a oração. É dobrar o joelho, é orar, pedir essa capacitação para o Espírito Santo e também o importante, pedir que o Espírito Santo prepare aquela pessoa por quem nós estamos pensando, aquela pessoa que a gente quer ver lá no céu, aquele amigo, aquele parente que a gente quer ver. Então, antes da gente fazer o nosso primeiro passo, a gente ora para que o Espírito Santo faça o primeiro passo. Faça o primeiro passo, quebre aquele gelo, abra o terreno para que assim nós possamos ir e levar essa mensagem para essa pessoa. Sobre a oração, é algo extremamente necessário, né? Eu me lembro quando eu me tornei adventista aos 13 anos, e já se passaram 23 anos, né?
a minha vontade era empurrar o evangelho a goela abaixo das pessoas. Esse era o meu grande desejo, né? E era aquele sentimento do primeiro amor. E diz que o primeiro amor a gente nunca esquece, porque é algo tão sublime, né? Algo tão puro. E eu fico pensando, e a minha oração é a seguinte, Agnes: Senhor, que eu não perca o primeiro amor, que eu não perca. Que o amor vivenciado há 23 anos atrás, que seja o amor hoje, aquela chama, aquele desejo de pregar. Sobre a questão da oração, na minha dissertação de mestrado, meu tema foi a oração como base dos movimentos missiológicos. Todos os grandes movimentos missiológicos que nós tivemos ao longo dos anais da história, a Suma foi um grande movimento de oração. Às vezes nós temos o conceito de oração como algo muito estático, entendeu? Mas eu creio em um movimento de oração como algo não estático, mas algo que se movimenta, tem movimento constante. Como assim? Eu entendo que no aspecto da oração não é apenas o aspecto contemplativo, mas é o aspecto da ação da oração. Então Deus ele espera que nós oremos. É claro, Atos 1, verso 8, né, e diz que para o recebimento do Espírito Santo, mas eu não posso apenas ficar no aspecto contemplativo, eu tenho que partir para a oração. E nisso eu gosto muito de um movimento chamado os Moráveis, né, do Conde Zinzendorf. Os Moráveis, eles oraram 100 anos, um movimento de oração, o maior movimento de oração que esse mundo já pôde contemplar. Foi o grande movimento da oração dos Moráveis. E 1/3 da Europa foi evangelizado através daqueles grandes homens e mulheres. Então a oração tem um papel assim essencial. A oração e a ação. Porque crendo que o Espírito Santo está à frente operando um grande milagre de conversão aos corações. Sim, pastor, o senhor falou 2 palavras essenciais para o bom desenvolvimento da igreja: oração e ação. Porque quando uma igreja não está trabalhando, ela dá trabalho. Porque quanto mais o Espírito Santo está envolvido com os trabalhos da igreja, menos tempo a gente perde com picuinhas. Então, nessa lição que a gente está estudando muito de um tema prático, que é o discipulado, nós precisamos constantemente refletir sobre como está o nosso estado hoje. Não só individual, como também igreja, porque a gente faz parte de um grupo de pessoas. Então, não adianta só a gente colocar defeito na igreja, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E já nos encaminhando para o fim, eu achei muito interessante aqui um texto de Ellen White no livro Educação, diz o seguinte: a energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Pensando nisso, eu faço a última pergunta. Por que a palavra de Deus é um componente tão crucial de nossa fé e do nosso testemunho? Hoje a gente vive um grande dilema, né? De vivenciar uma fé credal baseada apenas em crenças ou vivenciar uma fé chamada fé experimental, relacional. No contexto dizem pós-modernidade, eu não gosto muito dessa terminologia, eu gosto mais da contemporaneidade. Nesse contexto da contemporaneidade que nós vivemos, ou pós-contemporaneidade que vivemos, muitas pessoas elas querem viver apenas uma fé de relacionamento, uma chamada fé mística, entendeu? De que eu não tenho uma fé absoluta, um princípio, uma verdade absoluta, onde cada um gera a sua própria verdade, né? Mas nós sabemos, e como o texto muito bem apresentou o que tu lestes, eu até mandei isso em um grupo, esse texto em um grupo, de que a nossa fé ela precisa estar baseada em uma única verdade. Essa verdade é a Bíblia. Então a nossa fé ela é relacional? De fato mas ela é uma fé credal, onde nós cremos na palavra de Deus como normativa de nossa vida,
interessante que uma pessoa disse para mim o seguinte: Ronei, mas Jesus, ele era o Senhor das minorias. De fato, Jesus amava as minorias, mas quando Jesus ele chegou para Maria Madalena, uma minoria, uma prostituta, Jesus ele disse que perdoaria Maria Madalena, mas ela deveria deixar suas práticas. Quando Jesus ele chega para a mulher samaritana, Jesus disse: ok, então vá, chama o teu marido. Ah, não tenho marido, bem disseste, 5 já tivesse, e o que tem não é teu. Jesus ele toca a ferida. Amigos, a gente precisa entender que a nossa fé, como diz a lição da Escola Sabatina, esse nosso guia de estudos, ela precisa estar baseada em algo mais concreto, não apenas em nossas experiências, mas na palavra de Deus. Porque quando a nossa fé é regida apenas por nossas experiências, todas as circunstâncias da vida serão baseadas nos nossos achismos. Ah, mas eu acho. O que você acha, o que eu acho, se não estiver baseado na palavra de Deus, não tem valor algum. E inclusive, pastor, na lição de quarta-feira, nos 2 últimos parágrafos ali, diz que o Senhor prometeu abençoar sua palavra, não as nossas palavras. O poder está na Bíblia, não na especulação humana. E às vezes isso aqui, às vezes assim acontece, e às vezes até por um descuido nosso, porque, como o pastor falou, às vezes nós temos a nossa vontade de empurrar a goela abaixo o evangelho para as outras pessoas, que às vezes numa determinada... No versículo que tem alguma dificuldade, a gente quer utilizar um exemplo nosso do que aconteceu conosco. Só que às vezes a nossa interpretação daquele texto não vai ser a mesma que o irmão vai aceitar. Nós precisamos, como o pastor falou, utilizar a palavra de Deus. Nesse momento, nós precisamos nos capacitar mais na palavra de Deus para que ela seja a nossa base, não os nossos achismos ou aquelas... Às vezes a gente pega até tenta utilizar até alguma palavra que vem assim na mente, que não, isso aqui vai encaixar, só que às vezes não é isso que vai nos ajudar. Nós precisamos, às vezes, por mais difícil, eu acredito, eu já tive momentos assim que, quando eu fui indagado com uma dificuldade, eu pedi, olha, eu vou ser sincero para ti agora, nesse estudo, vamos parar aqui, que eu vou pesquisar o Espírito de Profecia, alguns outros livros, continuar lendo aquele texto, para depois a gente poder chegar nesse assunto e realmente descobrir o que realmente Deus quer nos dizer nesse momento. Sim, e o foco principal que a gente precisa ter é que o espírito de missão nunca é sobre nós, mas sim sobre Jesus. Então, a gente não pode querer ser um missionário se não temos o foco em Cristo. E, para você que está em casa e continua aí com a gente, lembre-se disso. Deus trabalha em quem está ativo em sua missão. Então, decida hoje estar ativo na missão de Jesus. Pastor, pode orar para nós? Vamos fechar os nossos olhos. Pai bondoso que estás nos céus, que através de nossas palavras o Espírito Santo alcance o coração das pessoas, mas só vai alcançar se o Espírito Santo traduzir essas palavras. Pai bondoso, usa a nossa vida, usa o nosso testemunho para que o Evangelho possa alcançar muitos e muitos corações, mas que a cada dia, Pai, que estejamos vivendo à altura deste Evangelho. Permaneça conosco, que a Tua palavra seja de fato a nossa normativa de vida. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. E esperamos vocês próximo sábado no estudo da lição. O amor nos faz contentes, o amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. O amor nos faz contentes, o amor nos
dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. Depressa, pois busquemos, perdidos ao Senhor. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. O amor nos faz contentes, o amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. E quando enfim a vida de luta se acabar, no céu também iremos ao nosso Deus louvar. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. O amor nos faz contentes, o amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Provai e vede. História de hoje: meu talento, meu ministério. A Bíblia está repleta de pessoas que dedicaram suas vidas a uma tarefa muito especial: conduzir o povo de Deus. Lembramos de Noé, Abraão, Moisés, Josué, profetas e outros. Mas a história não termina aí. A história continua em nossos dias, quando vemos professores em suas classes conduzindo o povo de Deus, através do estudo da lição da escola sabatina. O trabalho continua quando vemos os jovens liderando a juventude nos caminhos do Senhor. O trabalho continua quando vemos em ação a força das mulheres ocupando espaços tão significativos na pregação do Evangelho. O trabalho continua quando vemos nossos líderes, anciãos e pastores dedicando suas vidas à missão de liderar, pregar e salvar. O interessante é que não precisamos ir muito longe para encontrar essas pessoas. Elas estão bem pertinho de nós. Elas fazem dos seus talentos o seu ministério. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem muitas pessoas assim, totalmente envolvidas na missão. Especificamente na igreja do bairro Universitário, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres dedicados à obra missionária. Para representar esse grupo especial de pessoas, escolhemos o jovem Rubem Barros Godoy. Ele praticamente foi criado nessa igreja e hoje é um incentivo para todos nós. Com disposição, atua praticamente em todos os departamentos da igreja. Hoje, como primeiro ancião, ele exerce uma grande influência sobre os irmãos. Isso tem contribuído para o crescimento da obra missionária em seu bairro, para um reavivamento espiritual nos membros e, assim, a igreja se torna cada dia mais viva e mais fervorosa. As programações são envolventes. O louvor congregacional é um dos pontos fortes da liturgia. Ao tocar o piano e liderar uma pequena banda musical, Rubem está contribuindo para desenvolver outros talentos e criar um clima de participação, espiritualidade e adoração. Rubem é um verdadeiro líder e não mede esforços para dividir seus conhecimentos bíblicos. Sua influência é determinante. Ele a usa com bondade e amor, ao abrir a palavra de Deus para os jovens de sua igreja. Ele é um apaixonado pelo ensino e criou aos domingos à noite uma classe bíblica nos moldes do programa Bíblia Fácil, onde dezenas de irmãos e visitantes têm a oportunidade de estudar a Bíblia de uma maneira didática e atraente. Muitas pessoas têm tomado a decisão pelo batismo através dessa classe bíblica. Decidido a usar todo o seu tempo para pregar o Evangelho, Rubem ainda dá estudos bíblicos nas casas dos interessados. Um dos motivos que tornam a igreja do bairro Universitário tão aquecida espiritualmente é o grande coral, que reúne gente de várias idades. O coral existe há mais de 18 anos, sempre sob o comando e regência do Rubem. Ele também é conselheiro espiritual do Clube de Desbravadores Herdeiros do Rei e instrutor de Ordem Unida. Sua conduta cristã e sua liderança têm levado os membros da igreja a realizarem coisas importantes. Uma delas é a concretização de um grande sonho: inaugurar a nova igreja,
construída bem ao lado da igreja atual. Em seu trabalho como professor universitário no curso de Engenharia Elétrica, Rubem sempre testemunha de sua fé. Que bênção para a igreja! Quando vemos jovens que se dedicam a viver uma vida em missão, fazendo de seus talentos seus ministérios, e com isso são capazes de construir uma história de vitórias em suas comunidades. Que tal ser um jovem assim? Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Foram tantos sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E quantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas. Esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem.
quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. E quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo: te peço perdão, Pai. Eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois ali é teu lugar. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama, vem. Volta pra casa, pois ele te ama, vem. Our lives may be out of control. Society may be out of control. The world may be out of control. But Jesus Christ still sits on the throne. He is still the sovereign God. He is still in control of the universe. Jesus Christ is alive. Olá, bom dia para você, um feliz sábado. Que a bênção do Senhor possa estar sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. A gente está muito feliz de poder estar aqui nessa live novamente, nesse bonito sábado, para a gente poder estudar a palavra do Senhor e poder compreender os ensinamentos que Deus quer falar para a gente neste dia. A gente está muito feliz porque toda vez que a gente abre a Bíblia, a gente tem a certeza de que o Senhor fala poderosamente conosco. E hoje não vai ser diferente. Ao acabarmos essa live, a gente vai ter a certeza que a gente teve um encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito especial. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para todas as nossas perguntas. E é ao estudar a Bíblia e é ao encontrar esses ensinamentos que estão contidos na Bíblia, é que a gente pode ter a nossa vida transformada. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai estudar a palavra de Deus. Hoje a gente vai extrair conceitos para a nossa vida da palavra de Deus. E eu tenho certeza de que o Espírito Santo de Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Eu queria convidar você, neste momento, a abrir a sua Bíblia, aí na sua casa. Você que deve estar no seu sofá assistindo essa live, no seu quarto, deitado aí na sua cama. Não sei onde você está, em qual cômodo aí da sua casa. Mas eu queria que neste momento você abrisse a sua Bíblia, seja ela física, seja ela digital, mas que você pudesse acompanhar a leitura da palavra de Deus. Abra aí no Evangelho segundo Lucas. Eu gosto muito do Evangelho segundo Lucas porque Lucas foi um grande pesquisador a respeito ali de Jesus, dos seus milagres, né? Ele pesquisou muito a fundo com aquelas pessoas que viveram ali intensamente com Jesus. Então eu gosto de Lucas porque ele traz uma perspectiva de várias pessoas que puderam estar ali junto com Jesus e ele coloca ali no seu evangelho. Lucas, capítulo 1, e a partir do verso 5. Iremos falar do precursor da primeira vinda de Jesus, do Messias. Você sabe que Deus, ao concretizar uma promessa, a concretizar algo especial aqui para o nosso planeta, para o mundo, Deus sempre dá para a gente um profeta. E esse profeta vem com uma mensagem poderosa. E João Batista tinha uma mensagem poderosa. João Batista
tinha uma mensagem que ele abriu o caminho para o ministério de Jesus Cristo. E eu gosto muito da história de João Batista. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas importantes a respeito da história de João Batista. Abriu aí tua Bíblia? Lucas capítulo 1, verso 5. E diz assim a palavra do Senhor: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo uma vida irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel ela era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que ele, exercendo diante de Deus o sacerdócio da ordem do seu turno, segundo o costume sacerdotal, ele entrou no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que apareceu para ele um anjo do Senhor, em pé à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, ele apoderou-se dele e ficou com medo. E disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Olha que impressionante. Zacarias, ele era um sacerdote. E Zacarias estava no templo, ali, oficiando, ali no seu turno, fazendo o que era de costume, dentro ali do templo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ele. A palavra no original, Malach Yavé, o anjo do Senhor. Apareceu em pé, do lado direito, ali do altar de incenso, falando ali a Zacarias. E dizendo assim, Zacarias, a sua oração foi atendida. Amém. Louvado seja Deus. Olha que privilégio. O anjo do Senhor veio, falou para Zacarias que a oração dele foi atendida. Mas eu fico imaginando por que a oração de Zacarias ela foi atendida. Nos versos anteriores, no verso 6, a Bíblia diz que os dois eram justos diante de Deus. Então, olha só, para a nossa oração ela ser atendida, primeiro nós precisamos ser justos, aplicar justiça diante do Senhor. Segundo ponto que esse casal era, eles em todos os preceitos eram irrepreensíveis nos mandamentos do Senhor. Eles eram fiéis a Deus. Por isso que a oração deles foi atendida. Porque primeiro, eles eram justos diante de Deus. Segundo, eles eram fiéis diante de Deus. Eles oravam com o coração aberto, colocavam diante de Deus o desejo que eles tinham de ter um filho. E a Bíblia diz que esse pedido foi atendido. Essa oração ela foi atendida. O anjo do Senhor veio e disse ali naquele momento a Zacarias, Zacarias, você terá um filho. A Bíblia também chega a dizer que eles eram avançados em dias. Você vai poder depois da live, poder ler o relato aqui todo, é um relato impressionante. Zacarias duvida, mas como, Senhor? Eu já sou velho em dias, como é que eu vou ter um filho? E aquele anjo começa a confortar ali Zacarias, dizendo que Zacarias sim, iria ter um filho, que aquele filho se chamaria João, que aquele João seria a voz do precursor da primeira vinda de Jesus do Messias. Que impressionante, não? A mensagem que João Batista carregaria era uma mensagem muito poderosa. Era uma mensagem de amor. Era uma mensagem vinda da parte de Deus. Porque João Batista, ele tinha uma mensagem vinda da parte de Deus para todo o ser humano. A Bíblia, em algumas situações, é muito interessante a gente estudar acerca da palavra de Deus. Por quê? Se você notar algo interessante na mensagem de João Batista, que vai linkar com esses versos que a gente acabou de ler. No capítulo 3 de Lucas, a mensagem de João Batista, a pregação de João Batista começa assim, capítulo 3 de Lucas, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes era o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunviança do Jordão,
pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Olha que interessante. A Bíblia aqui dá uma descrição, o Lucas está dando uma descrição daquilo que João Batista começava a pregar ali como sendo o precursor da primeira vinda do Messias. Algumas coisas são interessantes a gente analisar a partir desses versos. Está profetizado desde o livro de Isaías que João Batista iria pregar, ele seria uma voz do que clama no deserto. Eu por algum tempo comecei a estudar por que João Batista ele estava no deserto. Por que a voz do que clama no deserto? Por que João Batista não estava ali na Judéia? Por que João Batista não estava pregando ali no templo? Por que João Batista não estava no meio do povo pregando arrependimento? Por que João Batista? A Bíblia profetizou ele, voz do que clama no deserto. João Batista, ele era para ser um sacerdote. Quando a gente leu lá atrás, no capítulo 1, verso 6, Zacarias, ele era um sacerdote. Ou seja, a linhagem sacerdotal iria de pai para filho. Ou seja, se Zacarias ele era um sacerdote, João Batista também era para ser um sacerdote. Só que João Batista tinha algo em especial, porque a sua mãe era da descendência de Arão. Ou seja, João Batista era para ser sacerdote da sua parte de pai e também da sua parte de mãe. João Batista ele era um sacerdote nato. Mas João Batista não estava no templo assim oficiando junto com os outros sacerdotes. João Batista estava no deserto pregando arrependimento e pregando que o reino dos céus estava próximo. O que João Batista estava fazendo no deserto que não estava no templo oficiando por ele ser um sacerdote? Ao ler a pregação de João Batista, a gente vê que ele percorreu toda a circunviança do Jordão, pregando primeiro o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista pregou arrependimento, o batismo para a remissão de pecados. João Batista pregou que o reino dos céus estava próximo, porque ele estava pregando sobre a vinda do Messias, a primeira vinda do Senhor, do Salvador, do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. No verso 2, a Bíblia diz que tinha 2 sumos sacerdotes ali no templo, Anás e Caifás. Mas espera aí, em toda a história do sacerdócio, em toda a história do povo de Israel, só existia um sumo sacerdote. Porque agora a Bíblia está dizendo para a gente que existiam 2 sumos sacerdotes. O templo naqueles dias de João Batista estava totalmente corrompido. As pessoas que iriam ser sacerdotes ou sumos sacerdotes, eles compravam um título. Eles estavam ali alinhados com os romanos. Pelo sumo sacerdote ter muita influência, eles estavam juntando aquilo que era religioso com aquilo que era político. Ou seja, existiam muitas ideias que para serem colocadas em prática precisavam passar pela religião. Ou seja, eles estavam ali num interesse mútuo entre política e religião. Ou seja, o templo estava corrompido naquele momento. As pessoas estavam comercializando dentro do templo. Lembra lá quando Jesus veio e disse assim, o que é que vocês estão fazendo? Jesus derruba tudo, quebra tudo. As pessoas estavam fazendo comércio ali dentro do templo. As pessoas perderam a noção. O sacerdócio não fazia mais sentido, porque eles não eram da linhagem de Arão. Eles não eram sacerdotes. E agora estava existindo 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, familiares. Um era casado com a filha do outro. Olha só, estavam ali em família. E João Batista, que era para estar sendo um sacerdote dentro do templo, João Batista não estava. Naquele momento também, pelo templo estar tão corrompido, a presença de Deus também não estava no templo. Quando o profeta Isaías, ele profetiza a mensagem do precursor da primeira vinda de Jesus, ele diz assim, voz do que clama. Para aqueles que gostam de estudar a língua portuguesa, você sabe que aqui tem 2 sujeitos. Primeiro, a voz. E segundo, do que clama. Ou seja, um está clamando, mas não tem voz. Então um clama e o outro é a voz. Voz do que clama. Ou seja, tem 2 pessoas que estão clamando aqui.
duas pessoas que estão no deserto. Sabe quem são essas duas pessoas? Primeira delas, avós, João Batista, que era para ser um sacerdote, está no templo. João Batista é simplesmente a voz. Estava no deserto, pregando, clamando, e João Batista era a voz. Sabe por quê? Porque a mensagem não era dele, a mensagem era de Deus. E sabe quem era a outra pessoa que estava no deserto? O próprio Deus. A presença de Deus estava no deserto com João Batista. Ou seja, voz do que clama no deserto. Deus estava clamando no deserto e João Batista era a voz. A mensagem não era dele, ele tinha ciência disso. A mensagem de perdão, de arrependimento, a mensagem de que o reino dos céus estava próximo não era dele, a mensagem era de Deus. E João Batista foi um instrumento poderoso. E João Batista foi uma voz que proclamava para aquelas pessoas arrependimento, perdão, vida, paz, salvação. Olha só, que mensagem poderosa de João Batista. João Batista, ele, na sua mensagem, ele diz assim, no capítulo 3, verso 4, olha a mensagem completa de João Batista. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, aplanados, e toda a carne verá salvação de Deus. João Batista foi uma voz poderosa que clamava no deserto. Templo corrompido. João Batista é um sacerdote nato por parte do seu pai, por parte da sua mãe, não estava no templo, estava no deserto. E João Batista resolve ser voz do que clama no deserto. Deus está chamando você, neste sábado, para você ser uma voz. Amém? Deus está chamando você para você abrir a sua boca e ser voz. Deus está chamando você para você preparar o caminho para a segunda vinda do Messias. João Batista foi um instrumento, mas a mensagem não era dele. Hoje você e eu somos instrumentos na mão de Deus, mas a mensagem também não é nossa, a mensagem ela é de Deus. E Deus está preparando a gente, Deus quer usar a gente para que a gente possa ser uma voz poderosa diante da situação que vivemos. Talvez uma voz na internet, talvez uma voz para os seus vizinhos. Nesse momento aí que a gente está, de isolamento social, quarentena, pandemia, use suas redes sociais para ser voz. Use seu Facebook, seu Instagram para você ser uma voz poderosa. A mensagem não é sua, a mensagem é de Deus. E Deus espera que a gente se levante e que a gente pregue arrependimento, que a gente pregue o reino dos céus e a gente pregue que Cristo Jesus breve vai voltar a essa terra. João Batista ele foi o precursor da primeira vinda do Messias. E Deus chama a gente para sermos precursores da sua segunda vinda. Olha que maravilha e que privilégio Deus deu para a gente. Mas a história de João Batista não para por aí. João dá testemunho a respeito de Jesus. João Batista, ele batiza Jesus. Mas João Batista, ele causou algumas coisas interessantes acerca ali do Império. Algumas pessoas ali do Império não gostavam de João Batista porque João Batista tinha uma mensagem poderosa. Porque a mensagem não era dele, era a mensagem de Deus. E as pessoas ficavam olhando para João Batista dizendo assim, quem é esse louco? Quem já se viu? João Batista veio ao encontro e pregou coisas que o povo não estava acostumado a ouvir. João Batista chamou o pecado pelo nome. João Batista ensinou para aqueles que estavam ali na época a fazer o certo, pelo simples fato de ser certo. E olha só, acontece algo que deixa a gente triste. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 14. E vai ter um título aí em negrito dizendo assim, a morte de João Batista. A morte da voz do que clama no deserto. No verso 1 diz assim, por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atacado a João,
O meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça da voz do que clama no deserto. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam ali à mesa com ele, determinou que lhe a desse. E deu ordem, e decapitou a João no cárcere. E assim foi trazida a cabeça num prato, e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Um dia a voz do que clama no deserto estava pregando arrependimento, salvação. Era uma mensagem poderosa. Alguns dias depois, João Batista estava no cárcere, estava preso. E eu fico imaginando qual foi o crime que João Batista cometeu para estar preso. João Batista matou? Não. João Batista furtou, roubou? Não. O que é que João Batista fez? Olhou para Herodes e disse assim: meu filho, o que você está fazendo é errado. Você não pode possuir a mulher do seu irmão. Sabe o que João Batista fez para estar preso? Ele fez o certo, pregou o certo, porque era certo, e ponto final. João Batista chamou o pecado pelo nome e disse assim: está errado. Olha só, Deus está chamando você para ser uma voz poderosa. A mensagem não é sua, a mensagem é dele. Para que a gente possa pregar arrependimento e a gente possa pregar que o reino dos céus está próximo. Mas aqui agora é um contraste. O contraste aqui também tem uma jovem. Uma jovem que, instigada por sua mãe, num dia de festa, dançou, e por sua formosura, Herodes olha para ela e diz assim: eu vou te dar tudo o que você quiser. O que é que você quer? Imagina aquela menina, aquela jovem sensualizando, aquela jovem ali fazendo coisas para poder atrair os olhos daqueles que estavam ali. E ela, chegada por sua mãe, resolve pedir algo: a cabeça de João Batista. Pare e pensa comigo. Neste dia de sábado, ao abrirmos a palavra de Deus, quem você tem sido? Será que você tem sido voz? Será que seu coração está aberto para você ser uma voz? Para você pregar uma mensagem que não é sua, mas é de Deus? Será que você tem sido um instrumento? Ou será que você tem sido essa jovem que tem calado as vozes que se levantam para pregar arrependimento, que o reino dos céus está próximo? Será que Deus, nesta manhã, não está te chamando para que você possa abrir o seu coração, se entregar completamente para Ele, para que você possa ser uma voz poderosa? Querido, se você, por alguma circunstância, algum momento da sua vida, foi parecido com essa jovem que calou a voz do que clama no deserto, se você, por alguma circunstância, por algum momento, você não quis ser essa voz, e as vozes que se levantavam, você está calando, você está criticando, você olha e não é aquela pessoa que não sonha junto, se você não almeja o dia da volta do Senhor, se você não quer ser essa voz, você cala a voz, Deus está te chamando hoje porque Ele quer mudar o teu coração. E Deus te chama hoje para que você possa se entregar completamente a Ele. Nós precisamos ser voz, abrir a nossa boca e dizer que o reino dos céus está próximo. Pregar arrependimento, pregar perdão, pregar vida, paz, pregar salvação. Aquela jovem matou a voz do que clama no deserto, mas outras e tantas vozes se levantaram. E hoje Deus está chamando você para que você se levante e seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aprendemos algumas lições nessa manhã. A primeira delas: quer ter a sua oração atendida?
quer você orar e Deus responder a sua oração, Deus atender a sua oração, primeiro, seja justo diante de Deus. Segundo, seja fiel para com Deus. Assim como ele respondeu a oração de Zacarias, eu tenho certeza de que Deus vai responder a sua oração. Segunda coisa, que a gente aprendeu nessa manhã, ao lermos a história de João Batista, Deus chamou ele para ser simplesmente a voz, porque a mensagem não era dele. A mensagem era vinda da parte de Deus. Jesus chama a gente nessa manhã para que a gente possa ser voz. A mensagem não é minha. A mensagem não é sua. A mensagem é vinda da parte de Deus. E Deus espera que você seja voz. Abra sua boca para pregar vida, paz, para pregar arrependimento. A gente aprendeu isso hoje, nessa manhã. Terceira coisa que a gente aprendeu nessa manhã foi que a gente não pode ser essa jovem que cala a voz, que tem calado as vozes que se levantam para pregar perdão, arrependimento e que o reino dos céus está próximo. Não seja esse jovem, não seja essa jovem. Se levante, entregue-se de corpo e alma ao Senhor, com o coração aberto e contrito, que eu tenho certeza de que Deus vai abençoar você poderosamente e você vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus e você vai ser uma voz que vai se levantar para pregar que o reino dos céus está próximo. Iremos agora ouvir um louvor. Esse louvor fala dessa entrega que precisamos ter para o Senhor. O louvor vai dizer que a gente precisa se entregar ao Senhor. Precisamos a cada momento nos entregarmos a Deus. E que nessa manhã você possa estar com o seu coração aberto para se entregar a Deus e ser uma voz poderosa. Que eu tenho certeza de que muitas pessoas vão conhecer essa mensagem de arrependimento e da volta de Jesus através de você. Vamos ouvir esse belo louvor. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui
Cristo, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Que bom que você tomou a decisão de se entregar ao Senhor nessa manhã. Que bom que ao escutarmos esse louvor, nosso coração ficou cheio de vontade de sermos uma voz, de se entregar ao Senhor a cada momento. Eu queria que você, onde você está aí, fechasse os seus olhos e a gente vai orar ao Senhor e nos entregarmos a Ele mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos porque ao abrirmos a Tua Palavra, o Senhor, dia após dia, tem falado ao nosso coração. E neste sábado em especial não foi diferente. Aqui estão os teus filhos diante do Senhor, querendo dizer para ti, Senhor, que queremos nos entregar completamente. Queremos ser essa voz. João Batista foi o precursor da tua primeira vinda. Aqui estamos, querendo ser o precursor da tua segunda vida. Que a tua vinda possa ser algo especial e marcante para a gente. A mensagem não é nossa, a mensagem é tua. A gente apenas é um instrumento que o Senhor nos usa. E aqui estamos, com a nossa boca, com a nossa voz, com a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor possa usar conforme o Senhor desejar. Pai, abençoa cada lar que neste momento se abriu e é uma igreja, porque a tua palavra diz que onde tem 1, 2, 3 reunidos, ali o Senhor está presente. Em cada lar, o Senhor nesse momento se faz presente. Os teus filhos espalhados em seus lares, ouvindo a tua voz. Pai, obrigado por todas as bênçãos. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus que cuida. Obrigado porque o Senhor tem sido Deus presente. Obrigado porque o Senhor tem sido Deus misericordioso. O Senhor tem esperado a nossa entrega ao Senhor dia após dia. E aqui estamos nesse sábado, nos entregando ao Senhor mais uma vez. Dá-nos a tua paz, a tua bênção. Que cada um que está assistindo essa live possa, Senhor, ser uma voz poderosa, um instrumento poderoso na pregação do Evangelho. Obrigado por todas as bênçãos e agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Estamos nos despedindo de mais uma live e também encerrando o mês dos Calebs, né? Afinal de contas, hoje começou agosto, um novo mês vem por aí. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para lembrar sempre que todos os sábados nós estamos aqui. E então eu quero te desejar um bom restante de sábado, uma ótima semana e nos vemos sábado que vem.